Quem está aqui no estúdio é a embriologista, doutora Daniele Freitas, que vai falar, né, sobre as síndromes, né? Eu queria logo abrir essa nossa conversa, doutora, já te dando aí, seja muito bem-vinda, um prazer. E eu queria que a senhora falasse o que é a síndrome de Patau. Pronto. A síndrome de Patau é uma síndrome que ela ocorre por conta da trissomia do cromossomo 13. Então, primeiro falar um pouquinho o que é o cromossomo, o que é a trissomia, né? Só para lembrar, sem querer interromper, doutora, sim, que essa síndrome de Patau ganhou repercussão na última semana por conta do filho, né, do cantor Zé Vaqueiro, né, que nasceu com essa condição. Exatamente. E é uma síndrome rara, tá? É uma síndrome que tem uma prevalência de 1 a cada 20 mil indivíduos. Tá? Ela é caracterizada pela trissomia do cromossomo 13. E o que é o cromossomo, né? Então, nós temos estruturas nas nossas células, que são chamadas de cromossomo, e que todas as nossas células têm 46 cromossomos, sendo em pares de 23 que são herdadas dos nossos pais, 23 dos pais e 23 das mães, né? E aí, os cromossomos eles são numerados do 1 ao 22 e tem o par sexual. Então, quando a gente está falando da síndrome de Patau, é exatamente um cromossomo 13 a mais nesse conjunto, né, que então esse indivíduo, ao invés de ter 46 cromossomos, tem 47. E esse cromossomo herdado a mais pode ter vindo de origem dos gametas. Então, certo. Agora, você está dando essa explicação em relação aos cromossomos, queria que você falasse também da síndrome de Down, né, que também envolve a questão dos cromossomos. A mesma questão, então é o mesmo mecanismo. Então, durante a formação dos gametas, então, tanto a formação dos óvulos quanto dos espermatozoides, são diversas as divisões celulares. E nesse processo de divisão celular, algum gameta pode sair com uma estrutura a mais, com um cromossomo a mais. E no momento que se encontra na fertilização, aí você tem um indivíduo, ao invés de 46, tem 47. Na síndrome de Down, o cromossomo envolvido é o cromossomo 21. Né? E aí são síndromes que acontecem e traz com elas características específicas, malformações congênitas, né? Que, a depender do tipo, por exemplo, a síndrome de Patau traz condições muito mais graves, é uma síndrome muito mais rara do que a síndrome de Down. Né? Que condições seriam essas? Pronto. Existem características físicas que a gente possa determinar quando a criança sofre da síndrome de Patau? De Patau, por exemplo, né? Então, na síndrome de Patau, são um conjunto de malformações congênitas, que a gente chama, e que acometem diversos órgãos e sistemas. Então, a gente pode ter o comprometimento do sistema cardiovascular, comprometimento do sistema renal, urinário, neurológico. E aí, além disso, algumas características que a gente fala de características fenotípicas. Por exemplo, microoftalmia ou afoftalmia. O que é isso? Olhos pequenos ou sem olhos. Presença de fendas orofaciais, polidactilia, dedo a mais, né? Então, são algumas características e a depender dos órgãos, né? São condições graves, né? Que essas crianças aí no caso da síndrome de Patau, que é uma síndrome rara, a maioria dos fetos afetados nem chegam a termo. Muitos não completam, 90% completam um ano de vida. Aqueles que passam, né, desse período chegam 3 anos, eles têm comprometimentos graves de intelectual, motor. E existe na literatura relatos de indivíduos que passaram da primeira infância, que chegaram até a fase adulta. É raro, mas existe na literatura relato de indivíduos que chegaram à fase adulta com essa síndrome, que é realmente uma síndrome bem debilitante. Sim. Existe algum tipo de tratamento depois que é detectada essa síndrome, doutora? Então, na verdade, para o Down quanto para o Patau. Pronto. Na verdade, o tratamento vai ser mais focado no acometimento do indivíduo. Por exemplo, você pode ter uma condição
cardiológica que seja necessário um tratamento cirúrgico, né? Outras condições que a gente vai ter tratamentos medicamentosos. Mas o grande segredo mesmo é que essas crianças, esses indivíduos, tenham um acompanhamento multidisciplinar, né? Que façam terapias de reabilitação. No caso da síndrome de Patau, que é uma síndrome geralmente fatal ao primeiro ano, então é importante também um acompanhamento psicológico, por exemplo, para os pais, porque é uma situação de ter um filho, né, já com uma condição que você sabe que vai ter causas, né, debilitantes por todo o período de vida, e que geralmente é um período de vida mais curto. Na síndrome de Down, esses acometimentos variam muito. A gente tem indivíduos com sintomas mais leves de efeitos também cardiológicos, né? A gente tem efeitos motores, intelectuais, neurológicos, mas a expectativa de vida, na verdade, o indivíduo com síndrome de Down tem uma vida longa, né? Uma vida social, uma vida, né, bem mais longa do que os indivíduos com a síndrome de Patau, né? Então, só em relação às trissomias, as mais comuns mesmo são indivíduos com a síndrome de Down, que é de 1 a cada 600 ou 1.000 indivíduos, e já de Patau é das 3 trissomias a mais rara. Doutora, como é realizado o diagnóstico dessas síndromes durante a gestação? Consegue detectar? Bom, então, durante a gestação, é comum o acompanhamento ultrassonográfico, né? Existe hoje alguns testes de triagem bioquímica, por exemplo, que é feita entre a 8ª e 9ª semana, que pode dar uma probabilidade para alterações, né, para as trissomias. Existe um teste específico chamado NIPT, que é um teste que aí já é mais específico geneticamente, né? Ele vai realmente avaliar cromossomicamente e vai poder ajudar nesse diagnóstico. Mas durante o processo, durante a gestação, é comum a mulher fazer exames de ultrassonografia e nas imagens já consegue se observar um crescimento fetal mais lento, já consegue se observar alterações cardiológicas, renais, que levam a uma suspeita diagnóstica. Certo. Diz uma coisa, doutora, hoje com a ciência já tão avançada, existe uma maneira de se prevenir, né, essas síndromes através da genética mesmo, da intervenção genética? Isso. Na verdade, o que é possível, sim. Hoje, existe a possibilidade do indivíduo que já tem uma suspeita de alteração, ou mulheres com idade avançada. Por quê? A mulher com idade avançada, ela aumenta a probabilidade desses erros que eu expliquei dos gametas. Então, a partir dos 35 anos, a chance de alterações já é maior e é possível se fazer, primeiro, um aconselhamento genético e temos, com o avanço da medicina reprodutiva associada à medicina genômica, é possível que casais se submetam a tratamento de fertilização in vitro. E muito antes da gestação, no período pré-implantacional, a gente, dentro do laboratório, né, avalia aqueles embriões que são gerados durante o processo quanto à sua constituição cromossômica. Então, a gente consegue prevenir principalmente essas trissomias, né, do 13, do 18, do 21, do X e do Y, que são as trissomias compatíveis com a vida, né, que chegam a ter nascidos vivos. A maioria dos outros cromossomos não chegam a ter nascidos vivos. Então, através do estudo genético, a gente tem um conhecimento do cariótipo daquele embrião e já facilita para o casal, né, a saber que o embrião que ele vai transferir é um embrião euploide, é um embrião que tem todos os cromossomos, né, no número correto, né, que é a avaliação quantitativa desses cromossomos. Certo. Doutora, me diz uma coisa, essa questão de primo-irmãos, né, ou primos da mesma família e tal, possivelmente vir a ter problemas, né, com seus filhos, isso procede? Sim, procede. Quando a gente está falando, por exemplo, da chance e probabilidade, por exemplo, de algumas mutações que são peculiares, por eles serem da mesma família, por eles serem consanguíneos, então essa mutação provavelmente vai estar em duplicidade, vai ter uma probabilidade maior de ter filhos
com essa alteração. Então, procede quando você tem algumas condições específicas que realmente pode ter uma probabilidade maior por Então, conta na disso. verdade, quando tem essa ligação consanguínea, o ideal é que vá fazer essa O avaliação aconselhamento genética. genético, além das alterações cromossômicas, no laboratório de fertilização, a gente consegue também estudar algumas doenças monogênicas, né, que são doenças específicas, por exemplo, que pode ser conhecido que aquele casal tem essa probabilidade, a gente consegue afastar essa condição, né, através da avaliação do embrião ainda no laboratório antes da gestação, né, no período que a gente chama de pré-implantacional. E agora nós voltamos a falar, né, com a embriologista Daniele Freitas, que continua com a gente, já começou com esse bate-papo com o nosso querido Alex Lopes, mas antes quero mandar aqui um forte abraço, né, e um beijo grande para o nosso querido Zé Vaqueiro. Nossa pauta de hoje está muito sendo por conta, né, dessa divulgação dessa síndrome que acometeu aí o seu filho que acabou de nascer, né, Arthur. E veio à tona aí todas as informações e nós estamos aqui sempre para tirar todas essas dúvidas. Mas, Zé, sinta-se acolhido por todos nós, o pessoal da imprensa, os amigos queridos próximos, porque não deve ser fácil, né, mesmo receber uma informação, né, como essa, num momento de tanta celebração, num momento de tanta alegria para uma família. E é o que eu queria, né, conversar com aqui a doutora justamente por isso. Como é que, para os pais, receber uma notícia dessa? E, a partir daí, quais seriam os passos para um tratamento, para tentar amenizar, né, essa preocupação e essa dor? Né? Porque a gente fala muito sobre, quando fala de síndrome, imediatamente a gente fala muito sobre expectativa de vida. Né? E como seria o tratamento até para ter essa expectativa de vida mais prolongada? Realmente não é fácil, né? Mas esse momento é um momento de entender, eu acho, entender todo o contexto do que é a síndrome. Do que é a síndrome, né? De quais são os comprometimentos, porque esse comprometimento pode ser em vários graus, né? Então, quais são os órgãos que estão afetados, quais são os sistemas, os efeitos naquela criança. E, como eu falei anteriormente, sem dúvida, ter também um acolhimento multiprofissional e psicológico, porque o casal precisa desse fortalecimento para poder conseguir lidar no dia a dia, né? Essa questão é uma síndrome rara, tende a ter uma expectativa de vida pequena, mas depende dos órgãos que estão comprometidos, né? Por exemplo, as crianças que não têm comprometimento neurológico, né, cerebral, tende a ter uma expectativa maior, né? Então, a depender do órgão. E o tratamento, é como eu falei, na verdade, vai depender. Às vezes pode precisar de uma cirurgia, né? Pode ter um comprometimento cardiológico, precisa de uma cirurgia. O comprometimento é diferente para cada recém-nascido. Para cada recém-nascido. Vai depender realmente, né, da situação. Fazendo uma comparação com a síndrome de Down, onde existe aí alguma semelhança entre essa síndrome de Patau com a síndrome de Down? Existe aí, em algum momento, onde tem a semelhança? Existe a questão, né, da origem, de ser a origem cromossômica, de ter o terceiro cromossomo a mais, né? Existem órgãos também, coração, cérebro também, que tem esse comprometimento. Só que é como se, assim, falando de uma maneira mais popular, como se a síndrome de Down tem um comprometimento mais leve. Certo. Né? E, claro, também existe essa síndrome de Patau, então, ela é mais grave do que a síndrome de Down? Ela é mais grave por conta do acometimento do indivíduo e essa expectativa de vida menor. Né? A síndrome de Down, o indivíduo tem vida longa, fase adulta, que antigamente filhos, eles falavam tanto sobre a expectativa trabalho. de vida de um síndrome de Down, que é pequena, que é isso, que é aquilo. Isso. E você vê hoje todo mundo tendo uma vida tranquila. Né? Isso, exatamente. Desde o início, claro, tendo o acompanhamento necessário. É você ter o acompanhamento, você ter como é que diz? Um estímulo desde cedo, né? Então, assim, a gente tem que ver isso. Em relação à síndrome de Patau, geralmente os acometimentos são mais graves, motor, neurológico. Tem situações que, como eu comentei, das características, né? Tem indivíduos que nascem com microcefalia. Então, quando tem um comprometimento neurológico mais grave,
a expectativa de vida realmente é menor. Quando existem, né, esses casos de síndrome aparecem, imediatamente surgem perguntas sobre hereditariedade. Existe um comprometimento aí em relação a isso? A maioria dos casos, eles são uma trissomia ao acaso. Ao acaso. Tá? Não existe bem assim, a gente não pode falar uma hereditariedade. Mas existe uma das condições, durante essas divisões celulares que eu falei lá na frente, que os cromossomos, 2 cromossomos podem se juntar de maneira errada. Tá? E aí o indivíduo é portador ali daquela translocação, que a gente chama, e aumenta a chance de ter os gametas com alteração. Então, qual é a importância? Descobrir realmente, fazer o cariótipo, descobrir de qual foi a origem. Foi uma trissomia ao acaso, né? Foi por conta de uma translocação? Sim. Principalmente quando se pensa em ter outros filhos, fazer o aconselhamento genético, né? E no caso, para as mulheres, é comum nas mulheres acima de 35 anos ter alteração nos seus gametas. Certo. Né? Geralmente também está associado à infertilidade. Então, nas clínicas de reprodução, a paciente tem a possibilidade de fazer o estudo genético do embrião, conhecendo todo o cariótipo ali daqueles embriões e podendo evitar essas surpresas, né? Essas síndromes. E a defesa do organismo dessas crianças é diferenciado também com quem tem esse tipo de síndrome? Certamente, comprometimento imunológico, aí vai depender também exatamente do órgão afetado. A gente tem o rim, né, que é um órgão importante, né, também sendo acometido, você pode ter uma debilidade maior na saúde dessa criança, né? Quando a senhora estava conversando com o Alex, que eu achei interessante, né, o que vocês abordaram, que é justamente, com tanta tecnologia que nós temos hoje com relação à medicina, como seria possível ter esse diagnóstico ainda na época do pré-natal, ainda na época da gestação? Porque a gente fala tanto, né, do avanço da medicina, e para que essas surpresas não aconteçam, né, após o nascimento, que os pais já tenham consciência, acho que durante a gravidez, que isso vai acontecer. Então, como eu falei, durante as ultrassonografias já consegue-se observar algumas malformações ali no feto, né? Durante a ultrassonografia consegue já ter essas informações. O médico já consegue ver um problema cardiológico, né? Um problema renal, o não fechamento do tubo neural, né, que são pontos importantes e que o médico ali, neonatal, ele realmente ele tem esse conhecimento durante o processo da ultrassonografia. Tendo aquela suspeita diagnóstica de uma malformação, a gente não tem ainda a certeza de qual a malformação, né? Se tem alguma síndrome por conta disso, e aí é importante que se faça o estudo, né, o estudo daquela situação, que aí, no caso, existe exame específico que vai fazer o cariótipo através da amostra do líquido amniótico durante a gestação, né, para se conhecer de fato qual é a condição daquela criança. Entendi. Tá? Existe um grande detalhe em relação ao nosso país, que é o interessante de se conhecer antes da implantação, né, durante o estudo genético pré-implantacional no laboratório, porque não é possível interromper, não são raros os casos de interrupção de gestação, né? Então, não existe uma lei em relação a isso, né? Exatamente. Então, quando se tem a possibilidade de conhecer antes de gestar, né? Então a gente está com uma ferramenta muito grande na mão. Então é interessante que se conheça o cariótipo do casal, para evitar aquelas situações que podem ser situações que seriam levadas por conta dos pais, tem essa possibilidade. Existem as outras que são ao acaso, que são aleatórias, e que, analisando o embrião, a gente tem a possibilidade e o respaldo pelos órgãos regulamentadores de se transferir o embrião que está ok. Claro, não são todas as alterações, são alterações cromossômicas específicas, algumas alterações gênicas, né, de monogênicas específicas, mas já é uma grande, né, um grande avanço, uma grande possibilidade para a gente não ter surpresas. É isso aí. Né? E agradecer aqui também a presença da doutora Daniele Freitas. Muito obrigado. Obrigada também, eu agradeço, né, o convite. Também, quem quiser mais informações, entrar em contato, tem o Instagram da clínica, @IV Reprodução Humana, e o telefone 3014-9999. É isso aí. Doutora Daniele, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos.